E aí, já parou para pensar que por trás de qualquer página da web, na verdade, existem dois mundos? De um lado está o que a gente vê, o texto, as imagens, os vídeos. Do outro, tem todo um universo invisível de código que faz tudo isso funcionar. A proposta aqui é justamente descobrir o que se esconde por trás de um simples clique. Pois é, vamos fundo nisso agora. Nesse exato momento, enquanto a gente olha para essa tela, o dispositivo está processando milhares de linhas de código. Mas por quê? É justamente essa complexidade toda que fica escondida que a gente vai explorar. Olha só nosso roteiro. Primeiro, a gente começa na parte técnica, falando sobre o código que constrói a web. Depois, uma virada brusca. Vamos para o mundo da informação que esse código entrega. Um mundo de argumentos jurídicos, dados complexos. E, por fim, a gente vai conectar esses dois universos. Vamos pensar na web como um grande prédio digital, sabe? O que a gente vê são as paredes pintadas, a decoração, os móveis. Mas por baixo de tudo isso tem uma arquitetura, uma fundação que é toda feita de código. E é bem aí que os primeiros problemas começam a aparecer. O primeiro pilar dessa arquitetura toda é a tal da acessibilidade. A ideia é bem simples. Todo mundo deveria poder usar a web, independentemente de ter alguma deficiência ou não. O problema é que, quando a gente olha os registros de erros, percebe que essa base, muitas vezes, está bem frágil. E agora, olha que interessante, como um erro que parece pequeno pode ter um impacto gigantesco. Sem um texto claro, um leitor de tela, por exemplo, não consegue dizer para uma pessoa com deficiência visual o que aquele botão faz. Clique aqui, para quê? O botão simplesmente vira um enfeite inútil. A mesma lógica vale para as imagens. Quando elas não têm um texto alternativo, é como se fossem invisíveis para alguns usuários. Pensa num gráfico importante, numa foto de notícia, numa instrução visual. Tudo isso simplesmente desaparece se não tiver descrito lá no código. E esse aqui é crucial. Frames são usados para encaixar outros conteúdos na página, tipo um vídeo ou um mapa. Sem um nome acessível para uma tecnologia de ajuda, aquilo vira só uma caixa preta confusa no meio do site, sem nenhum contexto ou propósito. Agora vamos para a próxima fase e ver como as coisas se complicam. Porque além de ser acessível, um site precisa funcionar em diferentes navegadores e tem que ser rápido. É aqui que a gente encontra os fantasmas no código, sabe? Aqueles erros que ficam assombrando a experiência de uso. Essa tabela mostra o desafio perfeitamente. Hoje em dia, os desenvolvedores usam códigos modernos, como o Place Content, para centralizar elementos na tela de um jeito fácil. Mas se alguém tentar abrir a página num navegador antigo, tipo o Internet Explorer, esse código não funciona. A página pode quebrar inteira, ficar desalinhada, um caos. E não é só sobre aparência, né? Esses erros de desempenho se transformam em pura frustração. Pequenos problemas no código podem fazer a rolagem da página ficar toda travada. Outros erros forçam o navegador a baixar as mesmas imagens toda vez, o que desperdiça tempo e dados. E então, no meio de todos esses erros de código, a gente encontra isso. Uma frase densa, em puro juridiquês. Que mudança, hein? De repente, não estamos mais no mundo das máquinas. Estamos no mundo dos seres humanos e das suas disputas complexas. Então, aqui está o ponto central. O propósito de todo aquele código bagunçado é entregar informações. E não qualquer informação. Informações humanas, super específicas e importantes, como processos judiciais. Agora vamos explorar o que de fato está sendo entregue. A web funciona como uma biblioteca digital gigantesca. Ela guarda tudo, desde vídeos de gatinhos até decisões da justiça que podem mudar vidas. E tudo aquele código que a gente viu antes. Basicamente, são as estantes invisíveis que seguram todos esses livros. Para entender o conteúdo desses livros, a gente precisa de um vocabulário novo. Pegamos este termo, dano moral, direto dos documentos. Não se trata de dinheiro perdido, mas de sofrimento, de angústia, de uma ofensa à honra de alguém. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesses documentos, só para ver como a informação disponível na web pode ser detalhada e específica. Estamos, na prática, seguindo o rastro digital de argumentos e decisões. E aqui está outro termo sofisticado que encontramos: litigância de má-fé. Isso acontece quando uma das partes no processo age de forma desonesta, sabe? Usando táticas para atrasar as coisas, fazendo acusações sem sentido. É fascinante que conceitos tão complexos sejam gerenciados pela mesma tecnologia que às vezes se atrapalha para alinhar um botão.
E olhem a especificidade. Encontramos detalhes de um caso de 1997 sobre contratos financeiros da Telesp, discutindo a diferença entre valor patrimonial da ação e valor médio de mercado. Isso mostra como a web dá acesso a registros históricos e financeiros muito profundos. Agora, vamos construir a ponte. Como é que aquele mundo invisível de código que a gente viu no início se conecta com este mundo de informações jurídicas tão complexas? Como o como técnico serve ao porquê humano? É aqui que a mágica acontece. Acessibilidade no código não é só um detalhe técnico, é sobre garantir o acesso à justiça. Compatibilidade não é só para agradar navegadores antigos, é sobre preservar registros históricos para todo mundo. E um bom desempenho não é só sobre velocidade, é sobre tornar o conhecimento humano acessível. A analogia é perfeita. Todo esse esforço técnico serve a um propósito maior. Um bom código cria um espaço digital que é acolhedor e funcional. Já um código ruim cria barreiras, tornando a informação, mesmo que seja pública, inacessível na prática. E a gente termina com esta reflexão. Cada erro de código, cada falha de compatibilidade, cada site lento não é apenas um problema técnico. É uma porta que se fecha e que pode estar deixando alguém de fora do acesso à informação, à justiça, ao conhecimento. E isso nos faz pensar, para quem, afinal, estamos construindo esta web?